Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo mais uma vez. E hoje a gente continua fazendo as nossas lives, né? O nosso bate-papo, né? Na verdade não é uma live, é um bate-papo, uma conversa. E eu espero que você goste. E a gente está iniciando agora aqui no canal Senhor e Senhora Rocco como se fosse uma série de entrevistas onde nós vamos falar com teólogos. Você sabe que o conteúdo do nosso canal, ele fala muito de teologia, a gente fala muito da Bíblia, é um canal cristão, e você que gosta do cristianismo, de teologia, de canais mais à direita, a política mais à direita, este é o canal, então você seja muito bem-vindo, é disso que a gente vai falar, tá bom? E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial, o pastor Roberto Tadeu Pimentel. Pastor Roberto Tadeu Pimentel, que tem o canal Eu, a Bíblia e a Tesoura, vai estar aqui na descrição, nós vamos colocar para você aqui o canal Eu, a Bíblia e a Tesoura, e nós vamos iniciar com um tema específico, onde a gente vai bater um papo aqui, e o pastor Roberto Tadeu Pimentel vai falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então, primeiramente, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é muito bom ter você aqui, e eu queria que você se apresentasse aqui para nós. Quem é o pastor Roberto Tadeu Pimentel, antes da gente entrar, logicamente, no nosso tema? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Eu sou convertido ao Evangelho de Jesus Cristo desde 1972. Eu colei grau de bacharel em teologia, e além de fazer alguns cursos depois, inclusive em alguns cursos a nível internacional, fora do Brasil, fiz alguma especialização de interpretação de textos da Bíblia, fui reconhecido como pastor pela Convenção Batista Brasileira. Eu sou um membro da Igreja Batista, mais da Batista tradicional. Estou dizendo isso para me identificar, ok? Não para polemizar, mas para me identificar. Estive à frente de igrejas por mais de 30 anos. A última igreja que eu estive pastor dela, eu fiquei ali por 25 anos. Enfim, sim, uma coisa que eu não posso deixar de, quando me apresento, né, eu faço questão, sou pecador. Não deixei de ser pecador. Eu sou um pecador perdoado em Cristo Jesus, por causa de Jesus Cristo, e sou envolvido com a igreja, sou dedicado à igreja desde 72, tremendamente envolvido com a igreja. E aí o assunto que vocês me convidaram para falar alguma coisa, eu não queria falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto por insistência de vocês, mas eu queria dizer o seguinte: é a minha opinião, só isso, é só uma opinião. Não quero consertar nada, não quero dizer se esse está certo ou aquele está errado. Eu gostaria de compartilhar como eu me vejo. A sua pergunta foi o cristão e a política. O cristão deve se envolver com a política? É mais ou menos o caminho, é esse? É isso mesmo? É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Porque assim, nós estamos passando, né, num momento muito difícil que o país está passando, né? A gente está vendo aí as manifestações. E assim, pastor, eu cheguei a essa conclusão e estou querendo fazer essa série para conversar com pessoas, justamente como você, que tem 25 anos de ministério, 30, com certeza você... 35. 25 a última igreja. A última igreja. Então, 35 anos de ministério,
Com certeza você tem muito para acrescentar e falar sobre o tema que nós vamos abordar agora. A igreja, ela tem sido alvo de crítica do outro lado, claro, dos anti-horários, né? Ela tem sido criticada por ela ter se posicionado, e não do lado de um candidato, porque o que nós estamos vendo na rua não é que está do lado de um candidato, elas estão do lado do que é certo, né? De transparência, né? Então a minha pergunta para você começar a falar aqui, porque hoje quem fala é o convidado, a minha pergunta é: cristão e política combina, pastor? Cristão e política dá cagada, desculpa o termo? É possível cristão se envolver em política? Manda ver. Então, eu vou seguir naquilo que eu acabei de falar agora há pouco. É minha opinião, e eu vou dizer como é que eu tenho me comportado em um momento tão difícil que a gente está vivendo. Nós temos teses, e teses são muito bonitas, são espetaculares as teses, mas eu não tenho como viver tese, eu tenho que viver prática. E para praticar, eu me senti em grandes dificuldades. Então, é desse ponto que eu quero falar. Eu sou cristão, eu sou um cidadão do Brasil que precisa viver prática, entendeu? Mas só que a minha prática, como cristão, a minha base é Bíblia. E por que a Bíblia é a minha base? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que eu penso, qualquer assunto que eu for pensar para a minha vida, eu fundamento os meus alicerces de convicções e de prática e de comportamento é Bíblia. Então, eu vou conversar sobre como eu vejo o momento que nós estamos vivendo a partir de Bíblia, ok? Bom, vamos primeiro, eu preciso fazer algumas conceituações antes de entrar na prática propriamente dita. Primeiro, política. Tem como não ser envolvido com a política? Não tem como ficar isento da política. A minha esposa, Silvia, fez uma cirurgia esses dias, né? Essa semana nós voltamos para a médica revê-la e dar a alta, ver como é que estava lá como é que estava a cicatrização e tal, e nós voltamos lá no hospital, entendeu? E aí nós pagamos, além da assistência social do governo, a gente paga um plano de saúde particular. E eu fiquei muito chateado com a maneira como eu fui atendido, enfim. E aí, no meio dessa maneira como eu fui atendido e tal, eu me lembrei que existem órgãos, existem estruturas governamentais que normatizam o funcionamento da saúde, enfim. Isso é política, cara. Não tem como eu ir no médico sem, de alguma maneira... A conta de luz, a conta de água, tudo isso é política. É mais ou menos assim. O ateu, a religião dele é o ateísmo. Não tem como escapar de religião, meu querido. Eu não tenho religião. Já é uma religião. Filosofia. Eu não dou bola para esse negócio de filosofia. É uma filosofia. São assuntos que não tem como você se isentar. Eu estou tão triste com esse negócio de política, meu querido, que eu falei assim, eu não quero ouvir mais nada, eu não quero ver mais nada, eu não quero ver de nada, de ninguém, de lado nenhum, eu estou cansado desse negócio, entendeu? Mas não dá, não tem como, cara, não tem como, você não tem como escapar desse assunto. Ok, então,
Eu tive uma conversa com um camarada aí, e eu disse para ele assim, rapaz, prega a Bíblia, rapaz, prega a Bíblia. E ele falou para mim assim que, rapaz, não tem como separar o cristianismo da política. O cristianismo é político. E é outro negócio, cara, eu tenho que concordar com ele, porque quando Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor, isso é uma afirmação que envolve política, ok? Quando eu digo que, que Jesus é o meu Senhor e que eu vou obedecer um governante do meu país se ele não for contra o que eu creio que é a ordem de Jesus. Quando eu faço esse tipo de declaração, é uma posição política, não tem como escapar disso. Eu estive pastor durante 35 anos de igrejas, comunidades, comunidades que tinham a conta de água, a conta de luz, a gente tinha que nós tínhamos que prestar contas a instituições dos governos, a gente tinha que obedecer, quando nós fomos fazer uma reforma no prédio, tem todas as leis do município, então não tem como você dizer, não, política. Bom, uma das convicções dos batistas, um dos princípios batistas, é a separação igreja e Estado. O que realmente está envolvido nisso? Eu vou ser curtinho, eu não vou falar muito não, mas é basicamente o seguinte, por que os batistas têm como um dos seus 5 ou 6 princípios básicos, tem esse de que a igreja é uma coisa e Estado é outra. São separados. A separação, Estado e igreja. Isso vem lá de trás, quando o imperador e o Papa eram a mesma pessoa. E isso trouxe sérios problemas. E aí, quando a reforma lá de Lutero e tal, surgiu e tal, a grande luta era separar a igreja é uma coisa, o Estado é outra. É assim, a igreja não deve receber nenhum favor do Estado, nenhuma verba do Estado. A igreja tem que sustentar o que ela crê, e eu estou falando financeiramente. O Estado, o município, sei lá o que aí da política, vai ceder um terreno para a minha igreja, então eu não quero esse terreno, não. A igreja não deve aceitar favores, porque é aquela história, né, meu querido, sendo bem assim, bem prático, quem põe grana manda, quem paga a conta manda, e a igreja não pode ser mandada por ninguém, ela tem que ser a única pessoa que manda na igreja é Jesus Cristo. Só que esse camarada com quem eu estava falando, eu disse para ele, meu querido, prega a Bíblia, não fica se apegando à política e tal. E ele me disse que não tem como separar o evangelho da política. Eu concordo, porém, essa pessoa é muito inteligente, ela sabe o que eu estava falando. Eu não estou falando dessa política conceito, eu não estou falando dessa política que dirige países, dessa política, inclusive, que dirige igrejas. Eu fui pastor de igreja batista, sabe qual? A igreja batista se parece muito com democracia política, porque o pastor de uma igreja batista tradicional como eu fui, ele é o presidente da igreja. Mas a igreja tem assembleias, tem votação, é tudo democrático. Uma igreja batista das tradicionais, ok? Que foi o meu caso. É política, cara. Agora, quando eu disse para essa pessoa com quem eu conversei, prega a Bíblia e deixa a política, ele tem cabeça suficiente, ele tem QI suficiente para entender o que eu estou falando para ele. Eu estou falando de política partidária.
e especificamente política partidária brasileira. Aí a pergunta é, você usou um termo interessante na sua pergunta, convém ao cristão se envolver com política? E aí eu vou entrar especificamente no que eu penso, no que eu teria sérios problemas para ser candidato a qualquer coisa na política. Especificamente na política partidária brasileira. Um dos problemas que eu teria, meu querido, eu vou ler alguns textos da Bíblia e para mostrar a dificuldade que eu teria. Veja, eu não disse que eu sou apolítico. Eu tenho uma posição política. Eu sou do tempo, meu querido, eu vi a campanha Doe Ouro para o Brasil, lá em 1900, eu era criança, faz tempo que eu era criança, viu? Cara, eu já votei incontáveis vezes, eu não sei quantas vezes que eu já votei, cara. Então eu não sou apolítico, eu não sou, como é que é um termo que o pessoal usa aí, isentão. Eu votei de novo. E então eu tenho voto, eu tenho uma posição política. Agora, se envolver com a política partidária especificamente brasileira, eu acho que é assim no mundo todo, mas no Brasil eu acho que o momento aqui é pior, né? Mas eu queria mostrar como que eu querendo entrar na política, ok? Eu ia ter sérios problemas. Eu vou ler alguns textos. Em Mateus capítulo 22, versículos 15 em diante, tem uma historinha interessante. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então, os fariseus, que queriam derrubar Jesus, eles fizeram lá uma reunião para como que nós vamos fazer uma pegada para Jesus cair. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhes, olha só, fariseu, fizeram uma reunião e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos formar uma frente com os herodianos, para ir derrubar Jesus. Cara, isso é antigo, cara. Isso é antiquíssimo. E aí, eles chegaram lá e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, hipocrisia, meu Deus. De acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Se a gente tivesse tempo para entrar nesse momento, cara, isso aqui era uma armadilha, assim, os caras pegamos o cara. Porque qualquer coisa que Jesus falasse, ou para um lado ou para o outro, eles fritariam Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia. Cara, aqui para mim eu já encontro o primeiro problema para eu, cristão, ansioso pelo reino de Deus se expressar aqui nesse mundo. Primeira dificuldade que eu tenho com política partidária, especificamente brasileira, é malícia. De que lado? De todos os lados, cara. Olha, eu vou te falar, viu? Quando Deus chamou Moisés para ir para o Egito lá, encarar o faraó, Deus meteu fogo numa árvore lá que não queimava. E aí Deus, daquela chama, Deus falou audivelmente com Moisés. Eu vou te dizer, aliás, que para ele... Deixa eu fazer uma interrupção, que eu não posso perder essa. Se fosse hoje, os caras de esquerda iam falar que Deus estava queimando a Amazônia, né? Que Deus não estava sendo correto. Aí,
eu lembrei disso para dizer o seguinte: para eu entrar, para eu mergulhar em política partidária, Deus ia ter que pôr uma floresta inteira com fogo e sem queimar nada, e falando comigo, vai lá, cara. Só de raciocínio, meu querido, só de... Tenho algumas coisas que eu vou colocar depois aí, de práticas que eu vi, que eu participei, tá? Aí, malícia. Por que me experimentais, hipócritas? Veja, é um momento político, cara. Religiosos, fazendo pergunta religiosa, mas com partidos, cara. Partidos que tinham o nome de denominações judaicas, mas partidos políticos, com intenção política partidária, hipócrita, maliciosa. Por que me experimentais, respondeu Jesus, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe o denário, que era a moeda do tributo. E ele lhes perguntou, de quem é esta efia, e inscrição? Qual que é o desenho? Qual é a cara que está desenhada aí? Qual é a inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Querido, eu tenho que respeitar o máximo que eu puder os homens, como é que se diz? Que foram colocados em posições governamentais. Eu tenho que respeitá-los o máximo, pagar meus impostos, não sonegar. Como é duro, viu, cara? Como é duro fazer isso no Brasil, cara. Deve ser a mesma coisa noutros pedaços desse planeta, desse mundo, cara. Mas às vezes eu fico pensando que nós somos campeões, cara. Nós somos campeões. Até hoje, quando eu vou fazer alguma compra, quando eu vou pagar, o senhor quer que ponha o CPF na nota fiscal? Quem não lembra a origem disso não sabe o que foi isso. Cara, não tem que perguntar se eu quero a nota fiscal. E muito menos de que jeito que eu quero a nota fiscal. Cara, dê a nota fiscal. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cara. Não sei, eu não tenho muita dificuldade para entender qual que é o meu papel. Não tenho dificuldade, cara. Agora, uma das razões que eu não entraria, cara, você perguntou se tem a ver cristão com política. Cara do céu, vamos pensar no cristão que não tem o encargo de ser pastor. Vou usar uma nomenclatura que eu não gosto, tá? Mas para o cristão comum, que não é pastor. Por que eu não gosto de usar isso? Porque o pastor também é cristão comum, tá? Pastor não é título, pastor é só uma função. Se você é um camarada, um empresário, sei lá o quê, você não é líder, você não é um pastor, você não está pastor de uma igreja. Eu quero me envolver com política, eu vou ser candidato a alguma coisa. Ainda que eu fosse assim, eu teria muita dificuldade, cara, muita. Se quer ver, eu vou ler um outro texto. Olha que interessante, Lucas capítulo 9. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Lucas 9, 46 a 48. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-o junto a si. Ele lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Já está dando para você perceber mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Como é que eu vou numa campanha política, cara? Eu sou maior. Vote em mim que o bom desses aqui sou eu. Aquele ali é mentiroso. Eu sou o que estou falando a verdade. Cara, cara, você está se candidatando a vereador por quê, hein? Para servir?
quando estava pastor de igreja, eu vivi uns negócios interessantes com esse negócio de política partidária, viu? Numa ocasião, rapaz, um irmãozinho chegou lá na minha igreja e deixou uma caixa de santinhos. Havia um batista aí que era candidato a vereador, sabe? E um dos carinhas lá da campanha dele passou lá na igreja e deixou no meu gabinete, em cima da minha mesa, deixaram uma caixa de santinhos para distribuir para a igreja. Aí, rapaz, eu liguei, irmão na fé, o cara crente, entendeu? E de batista, meio conhecido. Aí eu virei para a zeladora do prédio lá, falei, minha irmã, quem é que deixou esse negócio aqui? Falei, passaram aí, do irmão fulano, aí disse que é para distribuir para a igreja. Como é para distribuir para a igreja? Aí, rapaz, eu liguei lá para o escritório lá da campanha dele, uma irmãzinha atendeu, eu falei, minha irmã, é o seguinte, cara, eu vou fazer o seguinte, eu tava querendo, eu ia jogar tudo no lixo. Mas quando eu cheguei na lata do lixo, eu vi aquele monte de papéis caros, sabe? Eu falei, não posso jogar fora, né, meu? Aí eu resolvi, não, vou ligar para o escritório e por isso que eu estou falando contigo. Eu estou ligando, minha querida, eu estou dando 24 horas para vocês mandarem alguém aqui para recolher tudo isso aí. Se ninguém vier aqui buscar, depois de 24 horas eu vou jogar tudo no lixo. Vou rasgar e jogar no lixo. Rapaz, meia hora depois o candidato ligou para mim. E aí ele começou a conversar comigo, meu querido, de uma maneira que cada vez ficava pior. Não, pastor Roberto, é porque se eu for eleito, vou representar os batistas e eu vou, sabe, a gente tem alguns problemas com construções e papapá e não sei o quê. Eu falei, irmão, para de falar, meu irmão. Olha, meu irmão, eu não preciso ter amizade com políticos. Aliás, meu querido, eu só preciso que os políticos trabalhem, só isso. Se fizer o serviço dele, está ótimo. Eu não preciso ter amizade eu não preciso ter político me representar. E outra, meu querido, seja quem for que se candidata a algum cargo, vereador, deputado, senador, seja o que for, que vai para a propaganda e diz assim, eu vou representar os batistas, ou vou representar tal segmento da sociedade. Para mim, está fora. Cara, você vai ser senador para representar o Brasil, cara. Quando você for votar em alguma coisa lá, ou fazer algum projeto, porque os religiosos, não, cara. Os batistas, não. Você vai representar, no nosso caso, se você for senador, os 200, você vai pensar o que é bom para os 200. Leis que beneficiam os 200, não o teu grupinho, não os que votarem em você. Teu conceito. Aí você acha que dá para eu ser candidato a alguma coisa, meu querido? Sabe quantos votos eu vou ter? Uns 4. Tem mais uma coisinha, viu? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita ou à tua esquerda. Porque eles estavam pensando que Jesus instituiu um governo mundano, que ele ia pôr um reino político, partidário, do mundo, que ele ia ser rei, aqueles 12 iam ser príncipes, iam ser, que legal, meu. Esse negócio de fazer parte da frente única, ou da frente não sei o quê, não é, ele tem 5, desde quando Adão foi expulso do Éden, rapaz. Responderam, permite-nos na tua glória nos assentemos à tua direita. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Interessante que tem um outro texto, rapaz, que diz que a mãe desses caras pediu para Jesus sentar um fininho à direita, outro à esquerda. Você pode beber o cálice que eu vou beber? Que cálice que era esse, rapaz? Cara, eu vou morrer, eu vim para morrer. Eu vim servir, eu não vim para ser servido. O meu reino são das pessoas que, como crianças, que se entregam,
cara, não é para desfrutar, não é para ter, não é para, agora eu vou ter, meu Deus do céu. Ai, como é difícil esse assunto para eu falar, rapaz. Eu vou ler mais um texto aqui. Mais um texto. Marcos, capítulo 6. Olha que coisa interessante. Esse aqui é para matar de vez, viu, meu? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já havia se tornado notório e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Os caras estavam confundindo Jesus com João Batista e tal. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é um profeta, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Olha o que tem a ver com política isso. João Batista, Jesus disse que dos filhos de mulheres, dos nascidos de mulheres, ele era o mais íntegro que já teve. Ele virou, rapaz, e disse que o Herodes estava em adultério, porque o Herodes tinha pego uma mulher lá, era cunhada, sei lá, que estava com ela. E Herodes, e João Batista foi lá, como era íntimo, está errado. Desceu o rio. E aí, cara, ele só perdeu a cabeça. Aliás, separaram a cabeça dele do corpo. João Batista não sabia disso? Era uma posição política? Era, sim, senhor, era uma posição política, era o rei que o chamou. E ao invés dele fazer que nem os políticos que nós temos hoje, 99%, não tem um pingo de integridade, João Batista era tão íntegro, então escuta, João Batista era nascido de mulher, era carne e osso, como eu e você, meu querido. Não era anjo, não tinha auréola, não tinha asinha, não, era ser humano, cara. O cara teve uma posição política de integridade. Simplesmente o Herodes mandou matar. Aí você é cristão, rapaz. Se você for um cristão que realmente como deve ser, permeado de Bíblia, como é que você vai para um ambiente completamente antagônico a isso? E fica lá tranquilo, rapaz. Você fica ali, você se adapta. Nossa, não sei se dá para você perceber a minha dificuldade. Como é que eu vou me candidatar, rapaz? Como é que eu vou ser, eu cristão? Eu estou falando, eu estou conversando eu chamei de cristãos comuns. Se eu falar de pastor assumir posição política partidária no Brasil, aí é o fim da picada, meu querido. É o fim da picada. Aí é o fim da picada. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Pode fazer. Pegando todo esse gancho que você acabou de fazer essa explanação, existe uma diferença, uma coisa a gente notou aqui com o que você falou, a dificuldade para um cristão entrar nesse meio. Né? Agora, partindo do ponto da situação que o Brasil vive hoje, com todos os percalços, com esses problemas todos que você citou, enfim, temos um pano de fundo aí. O Brasil é uma república federativa, onde tem lá a sua democracia que está abalada, hoje bem abalada. Como é lícito para esse cristão, aí vem a minha segunda pergunta, para esse cristão comum, ou até o pastor, ele pode se envolver como numa questão de protesto, de manifesto, de ser contra. Quando a gente se encontra, pastor, numa situação onde nós temos um candidato que foi condenado em 3 instâncias e numa manobra jurídica foi libertado,
A gente tem um problema grave na eleição agora que está sendo discutido. Esse cristão que está lá em casa, que vai para um quartel fazer a sua manifestação, esse pastor que vai para um canal e se posiciona. Nesse aspecto, pegando esse pano, que o cara já está lá, já é político, ou já é um pastor que está falando, é lícito, você vê que é um papel que é inevitável que o crente tem que fazer? Eu acho totalmente ilícito. O meu problema, sabe qual é? Aí cada um vai ter que ver o seu ambiente. Eu faria a seguinte pergunta para eu mesmo: compensa eu me expor? Eu acho que quando um pastor assume uma postura dessa, ele já divide a igreja dele no meio. Da mesma maneira que o país, em tese, está dividido em dois, a igreja do camarada já está dividida em dois. Quando o pastor, na militância, então, vira e diz, olha, quem votou em Beltrano ou Ciclano está sendo antideus, pelo amor de Deus, meu irmão, não fala um negócio desse de púlpito, não fala um negócio desse como pastor, cara. Nós estamos tão sensíveis, meu querido, é impressionante. Eu estava vendo uma irmãzinha aí, ela botou um negócio no Facebook, ela pôs lá, né, meu? E a primeira pessoa que comentou já chutou a mulher. Aí ela já rebateu com... Meu querido, eu estava conversando com alguém muito chegado de mim, muito chegado, bem achegado. Isso antes do segundo turno. Camarada, a primeira coisa que a pessoa fez foi me dar um apelido. Eu conheço pessoas preciosas, meu querido, inteligentíssimas, gente boa, gente finíssima, cristã, que está do lado da esquerda. E eu conheço pessoas da mesma forma finíssimas, espetaculares, do lado da direita. Como é que eu posso, cara, virar um púlpito ou virar um vídeo como esse e dizer quem está na esquerda é burro, quem está na esquerda é ignorante, quem está na esquerda não está negando Deus? Pô, não faz isso. Ainda mais se você for pastor. Cara, meu Deus do céu, nós temos que voltar a palavras tais como respeito. Eu sou contra, eu não gosto desse negócio do dia das mães, dia dos pais, dia do pastor, dia do médico, dia da consciência negra, dia da consciência do amarelo, não gosto disso não, cara. Entendeu? Sabe o que faz o seguinte, cara, Jesus deixou 2 dias para nós, o dia do batismo e o dia da ceia, só. Imagina se ele tivesse deixado 4 coisas mesmo. O resto foi tudo nós que inventamos, cara. Sabe por que eu não gosto? Cara, porque é o dia da mãe, então é um dia no ano que eu vou respeitar minha mãe. E os outros, cara? Sabe, é um negócio meio psíquico, sei lá, cara. Então esse negócio de responder, agora é o dia da consciência dos baixinhos. Pô, meu querido, não, que tal dia da consciência de todo mundo, cara, do ser humano? Não precisa ficar muitos dias, cara, respeito porque você é um ser humano, como eu. Então nós estamos numa situação, rapaz, eu falei, cara, eu não posso conversar, não tem como, cara. Agora, virar pro cara, você é um burro, cara. Você, por quê? Porque você votou no Bolsonaro. E aí o outro, não, o Bolsonaro, você é um burro, cara. Por quê? Porque votou no Lula. Não, cara, pelo amor de Deus, cara, vamos rever esse negócio aí, cara. Vamos ver, cara, por favor. Entendeu, meu querido? Então, o pastor, vou falar especificamente do pastor, tá? Ir para a porta do quartel, é lícito ou não? É totalmente ilícito, cara. Só que o pastor vai ter que ver. Eu conheço um pastorzão, gente finíssima, ele ficou com muita vontade de ir para a porta do quartel. Mas como ele pensa muito parecido comigo, ele falou, não posso ir não, porque eu apareço na tela e tal, eu divido minha igreja. Ao resto da família dele foi. Entendeu?
Então é outro negócio, cara. A outra coisa, vai chegar uma hora que aí eu acho que não deve falar em hora nenhuma. Vamos supor que até o final do ano realmente é Lula e o seguinte, dia 1º de janeiro ele vai assumir o governo. Meu querido, eu vou ter que dar um jeito de respeitar isso aí, aguentar firme, cara. Sem aguentar firme que eu tô querendo dizer, não é concordar, aprovar, não é isso, meu. Eu vou ter que viver eu não vou, caramba, pessoal, ô burrão, tá vendo? Pô, meu, aí ninguém vai ter sossego nunca mais, cara. Eu entendo. A minha preocupação, pastor, é assim, a questão, até pouco tempo atrás, até 2 semanas atrás, a gente podia até estar discutindo que a igreja que a imprensa usa os bolsonaristas, os crentes bolsonaristas e tal. O que eu estou vendo agora, nesse momento principalmente, já não é uma questão política mais de esquerda e direita. Sim. É uma questão muito mais grave, institucional. Eu não vejo como a igreja não se manifestar. Né? Eu concordo plenamente com você. O grande problema nosso é que assim, eu escrevi outro dia no Face, aí eu escrevi alguma coisa mais ou menos assim. Se a nossa justiça realmente fosse justiça, uma outra coisa que a gente não pode esquecer, rapaz. Todos nós somos seres pecadores. O que isso tem a ver com política? Tudo. Nós não podemos ficar sozinhos, meu querido. Nós temos que ter sempre alguém tomando conta de nós. Quem? Todos. Todos nós temos que... Alguém tem que tomar conta de nós. É por isso que eu gosto muito do sistema, em tese, eu gosto do sistema democrático. Você elege, você deselege, e você tem poderes que um vai fiscalizar o outro, um vai tomar conta do outro. Agora, o grande problema no nosso país é que está parecendo que ninguém está tomando conta de ninguém, meu querido. Virou um bloco de corrupção. Tá, pastor? Mas aí, meu querido, o que nós vamos fazer na prática, meu querido? O que nós vamos fazer na prática? Então, eu ficar brigando com parentes, eu me envolvendo, eu dando opinião sem sentido, ou brigando por um dos lados, eu só vou pôr mais fogo e não vou resolver nada, porque eles estão lá, cara. Se quem está lá e tem algum poder para alterar isso, não fizer, o que você vai fazer, meu querido? Nós estamos aqui batendo esse papo no momento em que, por exemplo, eu vi hoje a rua deserta, parecia que estava tendo guerra, Deus que me perdoe, porque estava tendo o jogo do Brasil. Parece que a gente não aprendeu ainda a lição. Mas tem o seguinte, a alegria do futebol caiu para pelo menos metade só, viu? Mas eu vou falar, eu não sei aí na sua região, aqui foi de assustar. Eu tirei fotos, eu vou pôr aqui no vídeo, quando a pessoa estiver assistindo aí vai ver, eu vou colocar as 2 fotos que eu tirei, que é as lojas fechadas, simplesmente fechadas. No momento, até para a pessoa que está nos assistindo, nossa audiência aqui, lembrar, nós estamos num momento onde um partido, pastor, essa é a minha grande questão, um partido político que é democrático, concordo em tudo que você falou, está fazendo o seu papel democrático, apresentou um relatório técnico por pessoas formadas no ITA, ou seja, os caras top de tecnologia, e o nosso sistema judiciário, que é responsável por pegar esse tema e julgá-lo, investigar, responde que isso é um ato antidemocrático, multa o partido num valor absurdo, e a gente não sabe mais, pastor, porque assim, a gente tem o direito de dizer assim, olha, eu tô com dúvida. Eu quero saber se isso é real. Deixa eu te falar uma coisa. E aí o crente pode fazer isso? Falar? Sim, totalmente ilícito. Totalmente ilícito. Tá perfeito. Tá? Agora, deixa eu te dizer uma coisa que eu falei para a Silvia hoje de manhã. 1989,
88, 89, eu trabalhava com formulário contínuo. Aquele tempo que os vendedores ainda visitavam mensalmente o cliente, sabe? Eu tinha um comprador de uma empresa, rapaz, toda vez que eu chegava lá, 89, toda vez que eu chegava lá, eu tinha que deixar ele desabafar uns 40 minutos antes de conversar sobre o meu produto. Ele sabia que eu era pastor, eu liderava uma igreja e trabalhava com vendas. Ele falava para mim assim, cara, domingo você tem que ir pro culto, não é com Bíblia na mão pregando amor, não. Você tem que pôr uma faixa de bala assim, outra assim, fazer um X de bala, põe uma metralhadora no público e fala, nós temos que ter vergonha. Ele fala, sabe por que o Brasil está assim? 88, 89. Ele fala, sabe por que o Brasil está assim? Porque nós não temos vergonha. A gente arruma um empreguinho e a gente ganha lá uns trocos para a gente ir tocando a vida e a gente fica vendo tudo isso que está acontecendo. Hoje de manhã eu falei para a Silvia, 89 dá 11, 33 anos nós estamos atrás, nós devíamos ir para a porta dos quartéis lá em 89, cara. Agora está tarde, cara, passou o tempo. Agora eu estou desconfiado, que já está tudo aparelhado. Sou especialista nisso. E agora, o que a gente faz, cara? Você está coberto de razão, o cara tinha que pegar e vamos examinar. Se ele fosse... Não posso falar que senão eu corro o risco de ter que... Eu não tenho 22 milhões para pagar a multa, cara. Olha que situação que a gente chegou, né? Cara, os caras calaram um cara que tem quase 300 lojas no Brasil, que dá emprego para não sei quantos mil brasileiros. Calaram esse cara, meu querido. Coitadinho, miserável de um Tadeu que mora no fundo do quintal de alguém. Você acha que... Meu nome não é João Batista, cara, para eu ficar falando verdades. Foi o exemplo que você deu do João Batista é bem claro, bem... Para bom entendedor, pingo é letra. Vou te falar mais uma última, tá? Vou te falar uma última. E essa eu gostaria que os pastores aí que estão acreditando em ter esperança em política, seja a esquerda ou a direita, ou do meio, de cima ou de baixo, para pastor que está com esperança em política, eu vou dizer mais duas coisas por hoje. A primeira delas é o seguinte, cara, que coisa incrível. Olha só, no capítulo 7 de Daniel, Daniel tem uma visão dos reinos deste mundo. Lembra desse texto? Sim. São animais, aqueles animais, e tem um monte de animais, tudo esquisito. Mas todos os animais que representam os governos desse mundo, todos eles vivem de comer carne de gente. Olha que interessante. Aí desce o rei dos céus, e ele vem à terra. E a visão de Daniel diz que quando ele chega na terra, ele dá a carne dele, o sangue dele, para que os povos se alimentem da carne dele, e não ele da carne dos povos. É lindo, é maravilhoso isso. Você acha que tem algum candidato, algum partido, esquerda, direita, do meio, em cima, embaixo, que estão pensando nisso, meu querido? Não. Como é que eu vou me meter em política tendo isso, cara, na cabeça? Aí eu estava de pastor de uma igreja e eu tive essa ilusão que alguns pastores estão tendo hoje. Eu vou me abrir para os líderes do bairro, para não sei o quê, eu vou andar no meio da... Aí eu fiz umas reuniões, rapaz, do CONSEG, Conselho de Segurança da região, dentro do salão principal da nossa igreja. Os líderes, o coronel não sei do que da PM, o coronel não sei do que, polícia não sei da onde, o presidente do sei do que, do comércio do bairro, os caras têm aquela mesona bonita e eu no meio, vou mudar o mundo, cara. E me levaram para a pizzaria. Pastor, o senhor é fantástico, cara. O senhor é um pastor de avançado e tal. Aí eu fui em 3, 4 reuniões. Eu falei, o quê, rapaz? Um desses caras me deu 4 jornais para eu escrever. Mais de 100 mil pessoas liam meus artigos. Eu falava para ele assim, eu fui com um pastor amigo meu no escritório do cara uma vez,
Quando nós saímos, esse colega meu virou e falou: Roberto, toma cuidado, cara. Pergunta quem é que está te dando esses espaços. Pergunta para o cara. Meu primeiro encontro que eu tive com o cara foi: escuta, eu vou ficar devendo para quem isso aí? Não, para Jesus Cristo, sou Jesus, cara. Quando chegou a eleição, rapaz, o cara pegou os jornais lá e foi distribuir, ele pôs um encarte no meio do jornal. Falou: só distribui se tirar o encarte político. Porque é o dono do jornal que você escreve. Eu falei: não, peraí, cara, eu já te perguntei lá atrás para quem que eu estava. Você falou que eu estava devendo para Jesus. Então você tira esse, senão não distribui um jornal desse aqui, cara. Aí, meu querido, as portas começam a fechar. Ainda bem que só as portas que fecharam. Aí um dia, rapaz, eu fui no escritório do cara que era o presidente do Conseg da região. Aí, quando eu cheguei, que eu encostei o carro, na porta, ele ficava em cima, assim, no escritório aí em cima, no segundo andar. Quando eu encostei meu carro na porta, me saiu o cara da loja de imóveis, um grandão, né? Eu sentado ao volante, o cara em pé, assim, do lado de fora, né? Não pode estacionar aí não, cara. Aí eu olhei assim, sabe, pus a cabeça assim, não estou vendo placa nenhuma não, cara. Aqui é minha loja, aqui só para quem eu quiser. Aqui é vaga para os meus clientes. E o cara grandão, eu no volante, eu falei: vou fazer o seguinte, eu não vou brigar com esse cara não, que eu sentado aqui com essa mãozona aí, é uma só na minha cara, né, meu? Eu falei: tá bom, então, eu tirei o carro e fui para outro canto. E aí quando eu cheguei no escritório do presidente do Conseg, eu contei isso para ele. Sabe o que ele me falou? Pastor, ainda bem que o senhor não me falando, porque esse cara aí é muito bravo, ele já brigou com gente aí e tal. Mas você não é o presidente do Conseg? O Conseg não é o Conselho de Segurança do caramba aí, pô. Imagine quando for traficante, quando for bandido. Se o teu vizinho, você não... Aí, meu querido, eu desisti. Aí que eu esqueço esse negócio de política. Sabe no que eu creio, meu irmão? Eu vou pastorear 30 pessoas e vou mostrar para elas o que é o reino de Deus. Aí um outro pastor ali cuida de 30, o outro ali cuida de 30. E aí quando tiver milhares, você não vai ter mais candidato defendendo orgia. Deu para... E outras coisas mais, porque ele não vai ter voto. Ele não chega lá, cara. Não chega lá. Sabe por que hoje tem... É a base, né? Hoje tem, nas câmeras, no negócio todo, tem traficante, transeunte, transverso, tem ladrão, tem patife, tá tudo cara, sabe por que tem? Sabe por que nós desaguamos em um ladrão e um brucutu? Sabe por que nós desaguamos nisso, meu querido? Porque é fruto do que nós somos, no todo, cara. Em 1938, a gente ia ter 4 homens, ou, sei lá, 3 homens e uma mulher, alguém. Hoje, sabe o que nós temos? Nós temos uma população que os caras falam: ele é ladrão, ele é assassino. Aí o segundo turno tá todo mundo abraçado com o cara, meu irmão. E eu tô falando de João Batista. E eu tô falando de João Batista, cara. Você tá de brincadeira, pastor Roberto? Você está brincando, o cara está querendo fazer um vídeo sério, você está com gozação, pastor? Então, meu querido, olha, é lícito? Mas compensa, pastor. Eu acho que antes das votações, principalmente antes do segundo turno, eu acho que até valeria a pena. Agora, meu querido, a minha esperança é que realmente as estruturas que tem lá dê um jeito de barrar isso ainda antes de 31 de dezembro. Mas eu não posso fazer absolutamente nada. Eu poderia ir, vou lá na porta do quartel lá, entendeu? Pastor Roberto, chegamos a 1 hora de live aqui de conversa. Foi muito bom. Eu não sei se eu empolguei, mas tentei ajudar, viu? Com certeza. Eu ia até dizer que quanta história você tem. Vamos fazer outras vezes,
com outros temas importantes. É importante aqui, a galera aqui do nosso canal é uma galera cristã, é uma galera que gosta de ouvir sobre Jesus, tenho certeza no seu canal, idem. Então, perdão, eu vou falar com o pastor, se ele permitir, a gente vai postar esse vídeo aqui também lá, no Eu, a Bíblia, a Tesoura. Vai lá, tem vídeos incríveis, exposição, o pastor faz exposições incríveis, recortes que fizeram na sua mente, que você vai começar a enxergar que não é bem assim. Então vai lá no Eu, a Bíblia, a Tesoura, procura lá, pastor Roberto Tadeu Pimentel, para você poder estar curtindo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a você que veio até aqui nesse vídeo, ficou com toda a sua paciência nos escutando, muito obrigado. Só um detalhinho, viu? Uma outra coisinha aqui não podia deixar, desculpe dar uma atrapalhada aí. Rapaz, não, sem problema. A gente não estava escolhendo pastor para dirigir o Brasil, a gente estava escolhendo um político para dirigir como presidente executivo, cara. Pô, meu. Essa é um dadozinho importante, viu? Valeu, nós esperamos, né? Nós esperamos, né, pastor, que eu acho que se tem um momento que o povo de Deus tem que orar, ajoelhar e orar, né? Se o meu povo que clama pelo meu nome, né? Se humilhar. Eu acho que esse é o momento, porque só Deus para nos ajudar, né, na situação. Eu sou muito fã de futebol. Muito. Eu assisti o jogo hoje, mas a Silvia do meu lado falou, pô, mas você tá com uma carinha de esquisita. Eu falei, mas eu tô esquisito. Até o futebol me estragaram. A política partidária estragou minha igreja, estragou a igreja que eu estava frequentando, na minha opinião, estragou um monte, estragou o futebol, estragou o prazer, cara do céu, estragou um monte de coisas, cara. Eu espero que, e eu tenho orado muito a Deus, assisti o futebol hoje orando a Deus, Senhor, até 31 de dezembro, Senhor, seja o que for, mas que seja o Senhor. Orar, eu só tenho o único recurso que eu tenho, orar. E expor a Bíblia. E expor a Bíblia. Se eu estivesse pastor de uma igreja hoje, eu ia expor a Bíblia como Bíblia no púlpito, meu querido. E olha, pastor, eu vou te confessar, na hora do jogo eu estava caminhando. Eu gosto de futebol, assisto a França jogar, os outros países jogarem, quando dá eu assisto, quando não dá também não assisto. Porque primeiro que a seleção brasileira é a seleção da CBF, né? Ela já deixou de ser seleção brasileira há muito tempo. Meu querido, aonde tem o Deus Mamon, sabe o Deus Mamon? É um Deus. Aonde tem esse Deus, tem corrupção. Eu postei. Tem corrupção desse tamanho, ou desse tamanho, ou desse tamanhão. Corrupção é corrupção. Mas eu só levei R$10. Meu, roubou. Imagine 10 trilhões, 10 bilhões. Eu postei, eu não sei se o pastor viu, mas eu postei no meu Facebook uma foto que eu tirei no quartel. Inclusive eu fiz o fundo preto e branco e as pessoas com as cores, né? Ficou bem chocante. E tem uma mensagem na foto. E aí eu coloquei um texto dizendo o seguinte: essa é a minha seleção. Essas pessoas que estão lutando por um país mais justo. Acorda, Brasil. Isso é pão e circo. Acorda. O papel da igreja é produzir bons súditos do reino de Deus. Esse é o papel da igreja. Se a igreja for bem sucedida e encher o país de bons súditos do reino, as outras coisas acontecerão. O grande problema... Não, é que segura aí o que você falou agora, que isso vai ser um outro vídeo. Você falou um negócio agora, eu vou deixar gravado aqui para a gente não esquecer. Olha o tema. A igreja está sendo bem sucedida, pastor? Esse é para um outro vídeo. Legal. Legal, viu? Tá? Você falou uma coisa agora muito importante. Muito importante. A gente está colhendo, talvez, por conta disso, mas isso é para um outro vídeo. Combinado? É isso aí. Valeu, meu querido. É isso aí. Muito obrigado, pastor Roberto Tadeu Pimentel. Vai lá no canal dele, tá? Não esquece
Eu, a Bíblia, Tesoura. E você que chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, se você gosta desse conteúdo que a gente fez aqui agora. Tá bom? Valeu! Fui! Valeu, pastor! Aquele abraço! Tchau! Tchau!